Fala galera, tudo jóia? Aqui professor Lucas Durães, dando continuidade ao nosso curso aí de raciocínio lógico. Vamos para a nossa aula 5, beleza? Hoje a gente vai falar sobre tabela verdade, beleza pessoal? Então meu Instagram tá aí na tela, é @prof. Lucas Durães. Quem ainda não me segue ainda, por favor, vai lá, segue, posto muitas dicas lá, muita coisa bacana lá, beleza? E o meu YouTube aí, professor Lucas Durães. Quem não se inscreveu, então por favor se inscreva, né? Tô sempre postando aqui questões resolvidas e tudo mais. Vou estar dando continuidade aí no nosso curso também, tranquilo? Então ativa o sininho aí para não perder nenhuma novidade. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui, né? Então, pessoal, essa aqui é a nossa aula 5, a gente vai falar sobre tabela verdade, ok? Qual é o conceito de tabela verdade, pessoal? Vamos lá, tabela verdade é uma tabela que nos mostra todos os possíveis valores lógicos que uma proposição pode assumir, beleza? Vamos escrever aqui, ó. Conceito é uma tabela que nos mostra todos os possíveis valores lógicos que uma proposição pode assumir. Ou seja, pessoal, cada proposição vai ter uma tabela verdade diferente. Tranquilo? E um detalhe interessante é que existe uma fórmula para a gente encontrar o número de linhas. Beleza? E a fórmula, pessoal, é 2 elevado a n. Tranquilo? Então, o número de linhas de uma tabela verdade de uma proposição é calculada dessa forma. E n, pessoal, vai ser o quê? O n vai ser o número de proposições simples. Tranquilo? Vamos ver um exemplo aqui, pessoal. Ó. Exemplo. Se eu tenho uma proposição P, então Q. Quantas linhas vai ter a tabela verdade dessa minha proposição aqui? Ó? P, então Q. Vai ser 2 elevado a n. Só que o n, nesse caso, vai ser quanto? Quantas proposições eu tenho aqui, pessoal? Concorda comigo que eu tenho a proposição P e a proposição Q? Então, eu tenho duas proposições, beleza? Então, o número de linhas vai ser 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, né? E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Tranquilo? Um outro exemplo aqui, vamos aqui o exemplo A, vamos para o exemplo B aqui. Vamos supor que seja a seguinte proposição, ó. P, E. Aí eu tenho aqui não P ou Q. Perceba o seguinte, a fórmula é 2 elevado a n. Tranquilo? Agora, quantas proposições simples eu tenho aqui nesse meu exemplo? Aqui está o pulo do gato. Olha aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho P aqui e aqui eu tenho não P. O detalhe aqui é o seguinte, eu vou contar como uma proposição apenas, entendeu? A negação eu não conto como outra proposição a mais, beleza? Então se eu tenho uma proposição e eu tenho uma negação dela, eu vou contar essas duas como uma só, tranquilo? Eu não vou contar a negação como uma outra proposição diferente. Então aqui eu tenho a proposição P e a proposição Q, ou seja, duas proposições simples. Então vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4 também. Então, pessoal, esse n também, eu posso contar ele da seguinte forma. O número de letras. Eu vou colocar entre parênteses aqui, porque eu tenho que tomar muito cuidado, porque essas letras, elas têm que representar proposições simples. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vou fazer mais um exemplo aqui. Se eu tenho a proposição P e Q, então R. Como é que fica aqui? Vai ser 2 elevado a n. Quantas proposições simples eu tenho aqui, pessoal? Quantas letras, no caso, né? Eu tenho a letra P, a letra Q e a letra R. Eu tenho 3 letras, beleza? Então vai ser 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, né? Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então esse aqui é o número de linhas dessa minha proposição aqui, P e Q, então R, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Já que a gente viu o nosso conceito, né, o que significa, como é que eu calculo o número de tabelas verdade, vamos construir aqui as seguintes tabelas verdade aqui, pessoal.
A gente fala tabela verdade, pessoal, mas o que nos interessa, na verdade, vai ser uma coluna. A gente vai analisar os exemplos, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos lá, proposição P, pessoal. Vamos lá, quantas proposições simples eu tenho aqui? Eu tenho uma. Então a fórmula é como? 2 elevado a 1, né? Que vai dar 2. Então eu vou ter duas linhas, ok? Então eu vou colocar aqui P e eu tenho duas linhas, linha 1 e linha 2. A minha proposição P, ela pode ser V ou pode ser F. Tranquilo? Então essa aqui é a tabela verdade da minha proposição P, nesse caso. Tranquilo? É justamente todos os valores lógicos que ela pode assumir. Ela pode ser V ou pode ser F. Tranquilo? Bem simples, né, pessoal? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. P, então, não P. Novamente, quantas proposições simples eu tenho aqui? O que a gente falou? Como é que eu calculo o número de linhas? Para a gente começar a construir uma tabela verdade, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar o número de linhas que a minha tabela verdade vai ter. Então, a fórmula para eu encontrar o número de linhas é 2 elevado a n. Tranquilo? O meu n nesse caso vai ser o quê, pessoal? Quantas letras distintas eu tenho aqui? Eu tenho só uma letra, né? Então vai ser 2 elevado a 1, que vai dar 2. Então vamos lá. Eu tenho a proposição P aqui, e eu também tenho a proposição não P. Aqui eu vou fazer duas colunas diferentes. E eu vou ter duas linhas, né? Então vamos lá, pessoal. A proposição P, ela pode ser V ou pode ser F. Concorda comigo? E a negação de P vai ser justamente o contrário da coluna da proposição P. Ou seja, a negação de V vai ser F e a negação de F vai ser V. Tranquilo? Não acabou ainda. Eu quero essa seguinte, a tabela verdade dessa seguinte proposição. Então vou fazer uma nova coluna aqui, ó. P, então, não P. Vamos construir aqui, ó. Como é que vai ficar? Ó, como é que vai ficar aqui, pessoal? Aqui eu tenho uma condicional. Quando que a minha condicional ela é verdadeira e quando que ela é falsa? A gente, numa aula para trás aí, a gente viu sobre valoração da condicional. A gente viu que ela é sempre verdadeira, exceto quando eu tenho VF, o Vera Ficha, né? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Concorda comigo que essa minha primeira situação aqui acontece o VF? Acontece o Vera Ficha, então nesse caso a minha condicional vai ser falsa. Aqui no outro caso não acontece o VF, então eu sei que aqui ela vai ser verdadeira. Perceba o seguinte, pessoal, eu fiz a primeira coluna, certo? Condicional a segunda coluna. Então eu tenho que respeitar essa minha ordem que aparece aqui, ó. É P, então não P. Então essa aqui vai ser a minha primeira coluna que eu vou olhar e essa aqui é a segunda coluna que eu vou olhar. Lembrando que a condicional ela tem aquela ordem, né? Tem uma antecedente e o consequente. E eu preciso respeitar essa ordem. Senão eu vou errar a questão. Tranquilo? Então, pessoal, a gente falou sobre tabela verdade e eu disse que o que interessa é a coluna. Não é isso? Então, deixa eu só trocar aqui. Então, pessoal, é o seguinte, ó. A coluna que nos interessa é justamente essa aqui, ó. Essa aqui é a tabela verdade da minha proposição P, então não P. Beleza? Vamos dar continuidade então? Vamos lá, ó. Vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos construir a tabela verdade dessa proposição a seguir aí, pessoal. Primeira coisa, para construir uma tabela verdade, eu tenho que descobrir o número de linhas. E o número de linhas eu obtenho por 2 elevado a n. E o n, ele é o número de letras, né? Quando as letras representarem proposições simples. Então vamos lá, quantas proposições eu tenho aqui? Eu tenho a proposição P e a proposição Q, ou seja, duas proposições. Então o número de linhas vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então eu sei que eu vou ter 4 linhas, ok? Então vamos lá, vou fazer a linha da proposição, a coluna da proposição P, a coluna da proposição Q e a coluna da minha proposição P e Q. Beleza? Então vamos lá, eu sei que eu vou ter que ter 4 linhas. Vamos lá, como é que vai ficar aqui? Então, ó, uma linha, duas linhas, 3 linhas e
4 linhas. Vamos lá. Pessoal, agora eu preciso usar um seguinte raciocínio aqui. Ó. Eu preciso fazer todas as combinações possíveis das minhas proposições P e Q. Concorda comigo? Eu posso ter VV, eu posso ter VF, eu posso ter FV e eu posso ter FF. Concorda comigo? Então, ó, a gente montou todas as possíveis valorações das proposições P e Q. Eu posso ter as duas V, uma V e a outra F, o contrário, FV, e ambas falsas. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora a gente vai preencher a coluna que nos interessa. A coluna que nos interessa é justamente essa aqui que eu vou marcar agora. Beleza? Então, novamente, a gente fala a tabela verdade, mas o que nos interessa é a coluna daquela proposição que eu quero. Beleza? Então, vou voltar aqui para a nossa caneta. Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma conjunção, né, pessoal? É o conectivo E. Quando que o conectivo E ele é verdadeiro e quando que ele é falso? Ele vai ser verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras e ela vai ser falso, a conjunção ela vai ser falso, quando eu tiver pelo menos um falso. Então, vamos lá. Ó. Primeira linha, não é tudo verdadeiro? Lembrando que eu estou comparando a proposição P e a proposição Q. Ou seja, eu estou vendo justamente essa coluna e essa aqui. Beleza? Então, ó, as duas V, tudo V, então a minha conjunção vai ser verdadeira. Agora aqui eu tenho F, então vai ser falso. Quando eu tenho pelo menos um F, a minha conjunção é falsa, né? Aqui eu tenho falso, então a minha conjunção vai ser falso. Aqui eu tenho dois falsos, então ela vai ser falso. Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a tabela verdade da minha proposição P e Q. Tranquilo? Essa aí que está marcado de marca-texto. Então vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Ó. Agora a gente vai fazer uma tabelinha um pouco maior. Vamos construir dessa proposição P ou Q, então não R. Vamos lá. Primeira coisa é descobrir o número de linhas. Não é isso? Que é 2 elevado a N. Agora o meu N nesse caso vai ser quanto, pessoal? Quantas proposições simples eu tenho aqui? Eu tenho a proposição P, a proposição Q e a proposição R. Tranquilo? Eu tenho 3 proposições simples. Então o número de linhas aqui nesse caso vai ser 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então eu vou ter 8 linhas nesse caso. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá construir. Ó. Vou fazer a linha da proposição Q, ou melhor, da proposição P, da proposição Q e da proposição R. Tranquilo? Inicialmente, eu tenho que fazer a coluna para cada uma das proposições simples que aparece, para cada uma das letras. Beleza? Então vamos lá, ó. Como é que vai ficar? Tenho que fazer 8 linhas, né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, continuando aqui. Vamos aqui, qualquer coisa a gente constrói mais depois. Então, a coluna do P, a coluna do Q e a coluna do R. Beleza, pessoal? Como é que a gente vai fazer aqui essas nossas valorações aqui? No exemplo anterior, como era duas proposições, era fácil a gente visualizar, né? VV, VF, FV e FF. Olha aqui, como a gente começou a preencher a nossa tabela. Não é isso? Era fácil. Só que aqui nesse caso, já são 3 proposições simples, então fica um pouco complexo. Então eu vou ensinar uma dica. A gente vai começar da seguinte forma, ó. Eu tenho 8 linhas. Então na minha primeira coluna eu vou colocar metade V e metade F. Então, quanto que é a metade de 8? É 4. Então eu vou colocar 4V e 4F. Beleza? Próxima coluna agora, eu vou colocar a metade da anterior. Por exemplo, aqui na primeira coluna, eu fui de 4 em 4. Aqui na minha segunda coluna, eu vou de 2 em 2, ou seja, 2V, 2Fs. 2V, 2Fs. Tranquilo? E na terceira coluna, eu vou na metade da anterior. Aqui eu fui de 2 em 2, na minha coluna do Q. Então, na coluna do R, eu vou de 1 em 1. Então, vai ser VF, VF, VF e VF. Então agora pode conferir aqui, eu estou com todas as valorações possíveis aqui das minhas proposições P, Q e R. Tranquilo? Ó, eu tenho as duas, as 3 verdadeiras, as 3 falsas,
uma V, as outras falsas e assim sucessivamente. Eu tenho todas as combinações possíveis, beleza? Agora, pessoal, a gente vai começar a construir a coluna que a gente quer chegar. Vamos lá, para a gente começar, vamos fazer a negação do R. Como é que vai ficar a negação do R? A negação da minha proposição R vai ser justamente o contrário da coluna do R. Ou seja, a coluna do R não é essa aqui? Então, vou fazer o contrário. Onde é V vai ficar F, onde é F vai ficar V. Então, vai ser FV, FV, FV e FV. Pronto, fizemos a coluna da negação do R. Agora, vamos fazer essa nossa disjunção inclusiva. Tranquilo? P ou Q. Vamos fazer ela aí agora. Quando que a minha disjunção inclusiva ela é verdadeira, pessoal? Ela vai ser verdadeira quando eu tenho pelo menos um V. Ok? Se eu tiver pelo menos um V, a minha disjunção ela vai ser verdadeira. Então vamos lá, agora eu vou olhar para essa coluna aqui, a coluna do P e a coluna do Q. Beleza? Que eu estou fazendo P ou Q. Então se eu tiver pelo menos um V aqui, nessas duas colunas, a minha disjunção ela vai ser verdadeira. Então olha aqui, primeira linha eu tenho 2V, então vai ter V. Aqui eu tenho V, então vai ser V. Aqui eu tenho V, então ela vai ser V. Aqui eu tenho V, então ela vai ser V. Aqui eu tenho V, vai ser V. Aqui eu tenho V, vai ser verdadeira. Ó, perceba que aqui eu não tenho V e nem aqui eu tenho V. Então essas duas últimas linhas, ela vai ser falsa. Tranquilo, pessoal? Então fizemos a coluna aqui da nossa proposição P ou Q. Agora, por fim, a gente vai construir a coluna da proposição que nos interessa. Vai ser ó, P ou Q, então não R. Tranquilo? Ou seja, eu vou olhar para essa coluna aqui e vou olhar para essa coluna aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho o meu antecedente e o meu consequente. Eu tenho que olhar na ordem. Então essa aqui vai ser a minha primeira proposição da minha condicional e aqui vai ser a segunda proposição. Então eu tenho que olhar daqui para cá. Não é isso? Então lembra, eu estou analisando a condicional. Beleza? Eu estou analisando essa condicional aqui. Então como é que funciona a valoração da condicional? Eu vou ter, ela vai ser falsa somente quando acontece o Vera Fischer, né? Quando acontece o VF. Em todos os demais casos ela vai ser verdadeira. Então vamos lá, primeira linha. Perceba o seguinte, primeira linha, eu vou ter justamente o VF, né? Então aqui ela vai ser falso. Segunda linha, VV, então vai ser verdadeiro. Terceira linha, olha aqui, ou melhor, olha aqui, VF, Vera Fischer, né? Então vai ser falso. Quarta linha, VV, então ela vai ser V. Próxima linha aqui, Vera Fischer, né? VF, então ela vai ser falso. Próxima linha, VV, então vai ser V. Outra linha, FF, vai ser V. E aqui, FV, também vai ser V. Pronto, pessoal, fizemos aqui a tabela verdade da nossa proposição. E ela é justamente essa tabela aqui, essa coluna, né? A gente constrói a tabela toda para chegar nessa coluna final aqui, que é o que nos interessa. Tranquilo? Então, construímos aí a tabela verdade da nossa proposição P ou Q, então não R. Beleza? Vamos dar prosseguimento aí. Então, pessoal, tem a seguinte ordem. Ó. Quando a gente não tem parênteses, ó, quando não há parênteses, a ordem de valoração é essa aqui. Eu começo construindo. Primeira coisa, pessoal, eu vou fazer a coluna das proposições simples. Vamos lá, vamos construir a tabela verdade dessa proposição utilizando essa ordem bem aqui. Quantas linhas eu vou ter, pessoal, nessa tabela verdade? Vai ser 2 elevado a n. Quantas proposições simples eu tenho? P, Q e E. Ou melhor, P, Q e P, né? Ou seja, eu tenho P duas vezes, eu vou ter duas proposições simples. Vai ser 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, né? Que vai dar 4. Tranquilo? Então eu vou ter 4 linhas. Então a primeira coisa que a gente começa a fazer, pessoal, eu vou fazer uma coluna para cada letra. Uma coluna para P, uma coluna para Q, beleza? E eu vou fazer também uma coluna para negação. Eu começo fazendo uma coluna para cada proposição simples, e aí eu vou seguir essa ordem aqui.
Como aparece a negação, eu vou fazer uma coluna para negação de Q, né? Que é o que aparece aqui, não é? Olha a negação de Q aqui. Então vamos lá, eu vou ter 4 linhas, beleza? 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Aqui como é que vai ser? Lembrando, vamos usar aquela dica, o macete aí da questão anterior. Eu tenho 4 linhas, né? Então eu começo colocando metade V e metade F. Então a metade de 4 é 2, então eu vou de 2 em 2. 2V, 2F. E aqui eu vou, se aqui eu fui de 2 em 2, a primeira coluna, na próxima coluna eu vou de 1 em 1. Então vai ser VF, VF. Pronto, fiz todas as valorações possíveis aqui das proposições P e Q. Então vamos lá, vamos construir agora a negação de Q. A negação de Q vai ser justamente o contrário da coluna do Q. Ou seja, vai ser FV, FV. Beleza? Agora a gente fez a negação. Ok. Agora eu vou para a conjunção, se tiver, né? No caso, olha aqui, perceba que eu tenho a conjunção. Tranquilo? Por isso que eu não fiz o da condicional primeiro, pessoal. Porque a condicional, ela é mais forte do que a minha conjunção. Entendeu? E eu tenho que fazer da mais fraca para mais forte. Beleza? Então vamos lá. Embora eu tenha aqui a condicional aqui, primeiramente eu tenho que fazer o da conjunção. Beleza? Então vamos lá. A conjunção envolve quem? Envolve não que e p. Não é isso? Então vamos lá, ó. Conjunção. Eu vou olhar para não que e vou olhar para p. Beleza? A conjunção, como é que é a valoração da conjunção? Ela vai ser verdadeira quando tudo é verdadeiro e vai ser falso quando eu tenho pelo menos um falso. Então olha aqui, primeira linha, eu tenho falso, então ela vai ser falso. Segunda linha, ó, eu só tenho verdadeiro, então ela vai ser verdadeira. Terceira linha, eu tenho falso, então ela vai ser falso. E a quarta linha, eu tenho falso aqui, então ela vai ser falso. Pronto, fizemos aqui a coluna da proposição não que e p. Agora, por fim, eu vou fazer da proposição da disjunção inclusiva. Eu não tenho aqui. E agora eu vou fazer a condicional. A gente tem bem aqui, né? Vamos lá então. Vamos só completar aqui para a gente poder concluir. Então vamos lá. Ó. Vai ser P, então não que e P. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Condicional. Como é que funciona a valoração da condicional? A valoração da condicional. Ela é sempre verdadeira, exceto quando eu tenho o VF, quando acontece o Vera-Fish. Então, ó, eu tenho que olhar aqui para as seguintes colunas. Para a coluna do P e vou olhar para a coluna, para essa coluna bem aqui que a gente construiu, né, que é a minha condicional. E eu vou olhar daqui para cá. Lembrando que na condicional eu tenho uma ordem. Então vamos lá, se acontecer o VF, a minha condicional vai ser falsa. Beleza? Então vamos lá, primeira linha, olha aqui, VF, então ela vai ser falsa. Segunda linha, VV, então vai ser V. Terceira linha, FF, então vai ser V também. E a última linha, FF, então vai ser V também, ok? A minha condicional ela só vai ser falsa quando acontece o Vera-Fischer. Beleza, pessoal? Então, ó, é muito importante a gente compreender essa ordem aqui, porque quando não tem parênteses, essa ordem vai me ajudar bastante, entendeu? Mas ao longo das questões, a gente vai construindo tabelas verdades e fica até no automático essa identificação aí de qual que a gente faz primeiro, beleza? Então essa aqui é a tabela verdade dessa nossa proposição, ok? E o que mais nos interessa é a coluna justamente da proposição que a gente quer chegar, que é essa aí que eu fiz questão de destacar. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aí? Vamos lá. E agora, quando há parênteses, pessoal, na representação de uma proposição, primeiramente a gente tem que calcular ó, o valor lógico daquilo que tem dentro do parênteses. Beleza? Então, olha aqui, quando eu tenho um parênteses, é fácil a gente calcular, né? Olha aqui, primeiro eu vou fazer a conjunção, beleza? Depois eu faço a negação, e aí por último eu faço a minha bicondicional. Vamos construir aqui agora? Eu tenho duas proposições simples, né? Eu tenho P e Q. Então eu vou ter 2 elevado a 2, que vai dar 4 linhas. Não é isso? Então vamos lá. Ó. A linha do P, a linha do Q. Como é que vai ficar então? Ó? Uma linha, 2, 3, 4. Então vamos lá. Como é que fica aqui? VV, VF,
FV e FF. Beleza? Então a próxima coluna aqui agora, pessoal, vou fazer a próxima coluna de quem? Vamos fazer a da negação, né? Primeiro a gente faz o que tem dentro do parênteses. Pode ser ou da conjunção, aqui, né? Porque P e Q eu já tenho. Ou pode ser a da negação. Vamos fazer a da negação logo aqui. Negação de quê? A negação de Q vai ser justamente o contrário da coluna do Q. Ou seja, vai ser FV, FV. Tranquilo? E agora vamos fazer a de P e Q. Como é que vai ser aqui? É uma conjunção, né? A conjunção ela é verdadeira quando tudo é verdade. Se eu tiver pelo menos um falso, a minha proposição ela vai ser falso. Então, olha aqui. Primeira linha, tudo é verdade. Segunda linha, eu tenho um falso aqui, então vai ser falso. Terceira linha, eu tenho um falso aqui, então ela vai ser falsa. Quarta e última linha, eu tenho dois falsos, então a minha proposição ela vai ser falsa. Beleza? Então, por fim aqui agora, vamos fazer aqui a nossa... construir aqui a coluna da proposição que a gente quer chegar, né? É P e Q, se, somente se, não que. Não é isso? Então vamos lá, como é que vai ficar? Ó? Eu tenho que olhar tanto para essa coluna aqui, quanto para essa coluna aqui. Beleza? E é o conectivo se, somente se, a bicondicional. Quando que a bicondicional ela é verdadeira? Quando eu tenho valores lógicos iguais. E quando que ela é diferente? Quando eu tenho valores lógicos diferentes. Beleza? Então olha aqui, ó, valores lógicos diferentes, então ela é falsa. Valores lógicos diferentes, então é falso. Valores lógicos iguais, então é verdadeiro. Valores lógicos diferentes, então ela vai ser falsa. Beleza, pessoal? Então aqui é a tabela verdade da nossa proposição. Vamos marcar aqui novamente. Beleza? Então, mais uma tabela verdade aí que a gente construiu. Vamos continuar aqui. Vamos fazer esse próximo exemplo aqui agora, pessoal. Novamente aqui, quantas linhas eu vou ter? 2 elevado a n. Eu tenho P e tenho Q, né? Então vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4 linhas. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente eu começo fazendo a coluna para as proposições simples. Eu vou ter 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. VV, VF, FV e FF. Tranquilo? Então agora, pessoal, vamos lá. Vamos fazer a coluna da minha negação do P. A negação do P vai ser justamente o contrário da coluna do P. Então vai ser FF, VV. Perceba que é justamente o contrário dessa minha coluna aqui. Tranquilo? Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer essa condicional aqui, ó. Certo? Eu tenho que fazer primeiro o que tem dentro do parênteses, né? Vamos lá. É a proposição Q, então P. Então perceba o seguinte, eu tenho que, quando eu falo de condicional, eu tenho uma ordem a ser seguida. Então eu vou olhar para essas duas colunas aqui, a coluna do Q e a coluna do P, e além do mais eu vou obedecer essa ordem aqui, de Q para P, ok? Eu vou seguir essa ordem aqui. Então vamos lá, como é que funciona a valoração da condicional? Se acontecer, o Vera Fischer vai dar falso, os demais casos vai ser verdadeira. Beleza? Então, ó, VV, então vai ser V. FV, vai ser V. VF, ó o Vera Fischer aqui, ó. Então aqui vai ser falso. E aqui FF também vai ser V. Beleza? Então, por fim, pessoal, vamos construir aqui a nossa disjunção, né? Vai ser a disjunção de quem? De não P, ou, vou colocar entre parênteses aqui, ficar igualzinho, né? Q, então P. Vamos lá, então, ver aqui como é que vai ficar, ó. Vamos lá, pessoal. Agora eu estou falando de uma disjunção inclusiva. Como é que funciona a valoração de uma disjunção inclusiva? Ela funciona da seguinte forma. Ela vai ser verdadeira quando eu tenho pelo menos um V, ok? E ela vai ser falso quando eu tenho os dois falsos. Tranquilo? Então vamos analisar aqui, ó, pessoal. Eu vou olhar para quais colunas? Eu vou olhar para a coluna do não P, essa aqui. Beleza? E vou olhar para a coluna dessa condicional aqui, ó. Então vamos lá. Se eu tiver pelo menos uma verdade,
a minha disjunção ela vai ser verdadeira. Então, olha aqui, eu tenho verdade, então vai ser V. Eu tenho verdade, então vai ser V. Aqui eu tenho verdade, vai ser V. E aqui também eu tenho verdade, né? Então vai ser V. Tranquilo? Então essa aqui é a tabela verdade dessa nossa proposição. Deixa eu marcar aqui. E um detalhe interessante, pessoal, perceba que ela é sempre verdadeira. Entendeu? E isso aqui tem um nome específico. A gente vai ver logo mais a seguir, mas já adiantando, quando uma proposição ela é sempre verdadeira, ela recebe um nome especial, ela é chamada de tautologia, ok? Pode ver que nesse caso aqui, ela é uma proposição que ela é sempre verdade, entendeu? Independente dos valores lógicos das suas proposições componentes, ela é sempre verdadeira, entendeu? Então significa que ela recebe esse nome também. Ela é chamada de tautologia. Tranquilo, pessoal? Então vamos seguir, ó. Observe o seguinte, pessoal. Essa ideia do parênteses faz toda a diferença. A gente construiu a tabela verdade dessa proposição aqui, ó. Ó, P, então não que, e P. É justamente essa aqui, ó. P, então não que, e P. Ela é o seguinte, F, V, V, V. Então vamos só reescrever aqui. F, V, V, V. Então essa aqui é a tabela verdade dessa nossa proposição aqui. Beleza? Que a gente construiu aqui nesse exemplo anterior. Tranquilo? Qualquer coisa volta no vídeo aí que a gente já construiu ela. Agora a gente vai ver, pessoal, que quando tem o parênteses, eu tenho que dar a devida importância. Tá vendo que tem um parêntese aqui? Significa que isso vai mudar a minha ordem e pode ser que altere totalmente a valoração da minha proposição. Beleza? Vamos construir aqui a tabela verdade dessa proposição? Como é que vai ficar, pessoal? Ó, quantas linhas vai ter? Vai ser 2 elevado a n. O meu n nesse caso vai ser quanto? Quantas letras distintas eu tenho? Eu tenho P e Q. Então vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então eu vou ter 4 linhas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então eu vou fazer, primeiro eu faço a coluna para cada uma das proposições simples, P e Q. Beleza? Então vamos lá, pode ser VV, VF, FV e FF. Então vamos lá. Para a gente fazer aqui o que tem dentro do parênteses primeiro, eu tenho essa condicional aqui, né? Primeiramente eu preciso fazer a negação. Então vamos fazer a negação do quê? Como é que vai ficar a negação do quê? É justamente o contrário da coluna do quê? Vai ser FV, FV. Beleza? Então agora a gente consegue construir essa nossa condicional aqui. P, então, não Q. Vamos só terminar aqui. Como é que vai ficar, pessoal? Eu tenho que olhar para essa coluna aqui, do P, e para a coluna do não Q. Lembrando que na condicional, se eu tiver VF vai ser falso, nos demais casos vai ser verdadeiro. Então, olha aqui, primeira linha, eu vou ter justamente o VF. Então, nesse caso vai ser falso. Segunda linha, VV vai ser V. Aqui, FF vai ser V. Aqui, FV vai ser verdadeiro. E por fim, pessoal, vamos construir agora a nossa conjunção. Ok? Como é que vai ficar aqui, ó? Vamos lá, vai ser P, então, não Q, e P. Vamos só fazer as linhas aqui. Então vamos lá, pessoal, vou analisar a conjunção. A conjunção ela vai ser verdadeira quando tudo for verdade. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou olhar para quais colunas aqui? Eu vou olhar para essa coluna dessa condicional e vou olhar para a coluna do P. Não é isso? Para essa coluna aqui, ok? E para essa coluna aqui. Então vamos lá, ó. Primeira linha, eu tenho um falso, então aqui a condicional ela vai ser falsa. Segunda linha, eu tenho verdade aqui e tenho verdade aqui, então a minha conjunção vai ser verdadeira. Aqui, terceira linha, eu tenho falso aqui, então ela vai ser falsa. Aqui, quarta linha, eu tenho falso aqui, então ela vai ser falso. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam o seguinte. Veja aqui, o parêntese ele faz toda a diferença na valoração, na construção da tabela verdade de uma proposição.
Então perceba aqui, ó, que a simples existência de um parênteses, ela altera totalmente aqui a nossa tabela verdade. Porque olha aqui, ó, eu tenho P, eu tenho a condicional, eu tenho não que, eu tenho o conectivo e eu tenho P. A mesma coisa aparece aqui, ó, pessoal. Eu tenho P, condicional, não que, o símbolo da conjunção e o P. Só que a diferença é que aqui eu tenho parênteses. Entendeu? Então o parênteses, perceba que muda totalmente a nossa tabela verdade. Olha aqui, nesse primeiro caso sem parênteses ficou FVVV e aqui ficou FVFF, ok? Então por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Existe uma ordem a ser seguida, entendeu? Então quando tem um parênteses, primeiramente eu vou fazer aquilo que está dentro do parênteses. Eu não posso ignorar essa ordem, tranquilo? E quando não tem parênteses, a gente vai seguir essa ordem bem aqui que a gente viu no slide anterior. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar aqui. Vamos fazer uma questãozinha? Vamos lá. Ó. Questão CESP 2020, bem recente, você faz DF. Ó. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. P é uma proposição composta formada por duas proposições simples, de modo que sua tabela verdade possui duas linhas. Vamos lá. Pessoal, proposição P é uma condicional. Correto? Eu tenho sim, então. Eu tenho uma proposição aqui, certo? Vou chamar de P. E aí eu tenho essa proposição aqui, né? Cidadão, cliente fica satisfeito. Eu vou chamar de Q. Então é mais ou menos assim, ó. É um P condicional Q, certo? Como é que eu calculo o número de linhas da tabela verdade de uma proposição? É 2 elevado a n, certo? E n é o número de proposições simples componentes. Quantas proposições simples eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho a proposição P e a proposição Q. Eu tenho duas proposições simples. Então vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então eu vou ter 4 linhas e não duas. Então o item está errado, item incorreto. Beleza? Questãozinha bem simples, pessoal. Prova de auditor, ok? Vamos lá, dar continuidade aí. Ó. Mais uma questãozinha. Vixe, pessoal, ficou um pouco ruim aqui. Deixa eu mexer um pouquinho a imagem, porque tampou aqui uma parte aqui da nossa questão, né? Vamos lá, ó. Questão CESP 2018 diz o seguinte: a tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas verdade de proposições compostas a partir das proposições simples P, Q e R. Então aqui a questão já trouxe ela preenchida inicialmente, né? Julgue o item seguinte considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se necessário. Os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição. Então, ó, eu vou ter que construir a tabela verdade dessa proposição aqui, ó. Beleza? De cima para baixo, na ordem que aparece, são. Então, a questão me deu uma ordem e eu vou ter que construir a tabela verdade e eu vou verificar se a ordem bate. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Ó, perceba que aqui eu tenho parênteses, não tem? Eu tenho parênteses aqui, ó. Então, eu vou começar fazendo essa condicional aqui. P, se somente se Q. Então vamos lá, o P, se somente se Q, ok? Como é que funcionava a valoração do conectivo se somente se, da bicondicional? Se os valores lógicos forem iguais, ela vai ser verdadeiro, se os valores lógicos forem diferentes, vai ser falso. Então vamos lá, eu tenho que olhar para a coluna do P e para a coluna do Q, ou seja, essas duas aqui, né? Então olha aqui, valores lógicos iguais, então vai ser verdadeiro. Valores lógicos iguais, V. Ó, valores lógicos diferentes, falso. Diferentes, falso. Diferentes, falso. Diferentes, falso. Iguais, FF, né? Então, verdadeiro, FF, verdadeiro. Então, pessoal, por fim aqui agora, basta eu fazer essa minha proposição aqui, condicional, bicondicional, ou a proposição R. Tranquilo? Como é que vai ficar então? Ó, vai ser assim, ó. P, se somente se Q, ou eu vou utilizar duas colunas aqui por conta do espaço, beleza? Ó, P, se somente se Q, ou R. Tranquilo? Eu estou analisando a disjunção inclusiva. Ou seja, eu vou olhar para essas duas colunas aqui agora, ó. Ok? Essas duas colunas aqui agora. Então vamos lá, quando eu estou falando de disjunção, eu sei que ela vai ser verdadeira quando eu tenho pelo menos uma verdade. Beleza? Então vamos lá, vamos olhar essas duas colunas aqui.
Ó, aqui eu tenho verdade, então ela vai ser verdadeira. Aqui eu tenho verdade, verdadeiro. Aqui eu tenho verdade, verdadeiro. Aqui eu não tenho verdade, eu tenho falso nos dois, então ela vai ser falsa. Aqui eu tenho verdade, verdadeiro. Aqui eu tenho só falso, então ela vai ser falso. Aqui eu tenho verdade, então vai ser V. Aqui eu tenho verdade, então vai ser V. Vamos conferir, ver se a ordem bate, pessoal? Ó, V, 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 V. F, V, F, V. Opa, faltou riscar aqui, né? Ó, de novo. V, V, V. De novo, V, V, V. Aí aqui, F, V, F, V. F, V, F, V. E V por último, V por último. A questão está certinha. Deu justamente a tabela verdade que a gente queria chegar, que é essa aqui que a gente construiu por último. Beleza, pessoal? Então o item está corretíssimo. Tranquilo? Vamos seguir aí? Vamos lá. Ó. Pessoal, a questão diz a mesma coisa. A gente tem que construir a tabela verdade dessa nossa proposição aqui. Beleza? E verificar se é essa ordem aqui que a questão nos dá. Vamos lá. Aqui a gente tem um parênteses. Primeiramente, vamos construir aqui a coluna dessa proposição Q ou R. Como é que vai ficar então? Q ou R. Eu tenho que olhar para essa coluna aqui e para essa coluna aqui. Eu estou falando de uma disjunção inclusiva. Se eu tiver pelo menos um V, ela vai ser verdade. Então como é que fica? Ó, eu tenho V, então vai ser V. Aqui eu tenho V, vai ser V. Aqui eu tenho V, vai ser V. Aqui eu não tenho V, então vai ser F. Aqui eu tenho V, então vai ser V. Aqui eu tenho V, vai ser verdadeira. Aqui eu tenho V, então vai ser verdadeiro. Aqui eu não tenho V, então ela vai ser falsa. Tranquilo? Então agora eu vou fazer a minha conjunção. Beleza? Novamente eu vou ocupar o espaço aqui de duas colunas. Eu vou construir aqui P, I, Q ou R. Beleza? Então eu vou olhar para essa coluna aqui e para essa coluna aqui. A coluna do P e a coluna da proposição Q ou R. Nesse caso eu estou falando, eu estou analisando a conjunção, pessoal. Quando que a conjunção ela é verdadeira? Quando ela só aceita verdade. Se tudo for V, ela vai ser verdadeira. Se eu tiver pelo menos um F, ela vai ser falsa. Então vamos lá. Olha aqui. V com V, então vai ser verdade. V com V vai ser verdade. V com V vai ser verdade. Aí aqui eu tenho um falso, então ela vai ser falso. Aqui eu tenho falso em todos, né? Então aqui para tudo para baixo aqui vai ser falso, beleza? E agora a gente confere a ordem aqui, pessoal. Eu vejo de cara aqui o seguinte, eu tenho esse V aqui na antepenúltima posição, mas a gente viu que é falso, beleza? Então eu já sei que o item está incorreto. A ordem aqui que a gente encontrou, ela não bate com a ordem aqui que a questão nos deu. Beleza, pessoal? Então questão errada. Então, pessoal, com isso agora, deixa eu mudar aqui a imagem. Deixa eu mover aqui para baixo. Pessoal, com isso então a gente consegue construir a tabela verdade dos conectivos lógicos. Fica bem mais fácil para a gente poder memorizar. Então vamos lá, ó. Vamos construir a tabela verdade da conjunção, ou seja, da proposição P e Q. Beleza? Vamos lá. O P pode ser V, V, F, F. Aqui V, F, V, F. Tranquilo, pessoal? Quando que a minha conjunção ela é verdadeira? Quando ela só aceita verdade, né? Quando tudo for V. Então, na primeira linha ela vai ser verdade. Nas demais, perceba que eu tenho um falso em todos. Se eu tiver pelo menos um falso, a minha conjunção ela vai ser falsa. Tranquilo? Então, pessoal, essa aqui é a tabela verdade da conjunção. Importantíssimo memorizar isso aqui. Beleza? Então, ela vai ser verdade quando tudo for V. Se eu tiver pelo menos um falso, ela vai ser falsa. Tranquilo? Então, continuando. Vamos lá, disjunção inclusiva, pessoal. Ou seja, P ou Q. Como é que fica? Novamente, vai ser VV, FF. Aqui eu fui de 2 em 2, aqui eu vou de 1 em 1. VF, VF. Quando que a disjunção inclusiva ela vai ser verdadeira? Quando eu tenho pelo menos um V. Então, perceba aqui. Primeira linha, eu tenho verdade? Tenho, então é V. Segunda linha, tenho verdade? Tenho, então vai ser V. Terceira linha, tenho verdade? Tenho, vai ser V. Quarta linha, tenho verdade? Não, então vai ser falso. Tranquilo? Então essa aqui é a tabela verdade da disjunção inclusiva.
beleza? Lembrando, se eu tiver pelo menos um V, ela vai ser verdadeira. Continuando. Disjunção exclusiva, pessoal, é o seguinte, esse seguinte símbolo aqui, né? É o Vzinho com tracinho embaixo, como a gente já viu em aulas anteriores aí. Então, novamente aqui vai ser VVFF, VF, VF. Quando que a disjunção exclusiva ela é verdadeira? Quando eu tenho valores lógicos diferentes, ok? Então, olha aqui, e se tiver valores lógicos iguais, ela vai ser falsa. Primeira linha, valores lógicos iguais, então ela é falsa. Segunda linha, valores lógicos diferentes, então é verdadeiro. Terceira linha, valores lógicos diferentes, então é verdadeiro. Quarta linha, valores lógicos iguais, então ela é falsa. Beleza? Vamos lá, importante memorizar a tabela verdade dos conectivos. Tranquilo, pessoal? Então essa aqui é a tabela verdade da disjunção exclusiva. Vamos lá, pessoal, condicional agora, ó. P, então Q. Novamente aqui, VV, FF. Tá vendo, pessoal? A gente constrói tanta tabela verdade que a gente consegue até acelerar um pouquinho. Vamos lá. Como é que funciona a valoração da minha condicional? Eu sei que ela é sempre verdadeira, exceto quando acontece o Vera Ficha, né? Então vamos lá. Primeira linha, VV, então ela é verdade. Segunda linha, ó o Vera Ficha aqui, ó, VF. Então nesse caso aqui ela é falsa. Nos demais casos, não acontece o Vera Ficha, então ela é verdadeira. Tranquilo? Então aqui a tabela verdade da condicional. Continuando então, bicondicional agora, pessoal, para a gente encerrar. Vai ser P, se, somente se, Q. Tranquilo? Então vamos lá, VV, FF, VF, VF. Lembrando, como é que funciona a valoração da bicondicional, pessoal? Valoração da bicondicional. Ela vai ser verdadeira quando? Quando eu tenho valores lógicos iguais, e ela vai ser falsa quando eu tenho valores lógicos diferentes. Beleza? Então, olha aqui, ó. Primeira linha, valores lógicos iguais, então vai ser verdadeira. Segunda linha, valores lógicos diferentes, então vai ser falso. Valores lógicos diferentes, então vai ser falso. Valores lógicos iguais, então ela vai ser verdadeira. Pessoal, eu vou estar encerrando a nossa aula aqui, a nossa aula já está ficando um pouco longa. Eu tinha preparado para a gente falar sobre tautologia, responder uma questãozinha, contradição, contingência, tranquilo? Mas eu vou continuar essa parte aqui numa outra aula, beleza, pessoal? Então, obrigado pela atenção, beleza? Meu Instagram, meu YouTube está aí na tela. Se você tiver ficado com alguma dúvida aí, pode comentar aí no vídeo, ok? Sugerir algum assunto para eu estar trazendo novos vídeos aí para vocês, tranquilo? Espero que tenha ajudado. Ao longo aí das próximas semanas aí eu vou gravando novas aulas para esse nosso curso de raciocínio lógico para concurso público, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. Valeu!